A gente finalizou o vídeo da semana passada, quando a gente fez o rastrelo com o pincel ali, passando o primer epox, aonde no momento que a gente nivelou a massa de poliéster, a gente atingiu o metal de novo. E eu lembro que a gente fez isso meio às pressas, porque o tempo estava mudando. E realmente no dia seguinte choveu bastante e molhou todo o nosso trabalho. Como a gente tinha protegido ali o metal, não aconteceu nada de errado. Tirando folhas e vento que entrou, que o vento trouxe aqui para dentro da combinha, não tem problema nenhum. Então é muito bacana a gente ter a oportunidade de usar o primer epox, porque se a gente precisar deixar assim um mês, eu acredito que depois vai ser só dar uma lixada, uma limpada e aplicar o primer PU. Tá? Mas a gente não vai fazer isso agora, porque, como eu tinha comentado também, o que a gente vai fazer hoje é o nivelamento aqui do pé de coluna, que não ficou exatamente um serviço nivelado em relação ao paralama. E aqui é um serviço um pouco diferente do que o que a gente fez ali na frente do carro, porque enquanto ali a gente estava corrigindo pequenas ondulações ou então os pontos onde a gente realizou as soldas, aqui a gente vai ter que fazer um serviço literalmente de plástica na combinha para ela ficar, vamos dizer, o mais uniforme possível essa superfície. A superfície está sólida porque foi lixada, não foi feito nenhuma gambiarra, a gente não pegou nenhum atalho aqui nessa situação. E o que está torto aqui é justamente pela minha falta de perícia ou de habilidade no momento da solda. Aqui eu tenho duas alternativas: ou cruzar os braços e esperar o dia que eu for o mega master soldador, tá? E aí eu falar, olha, eu sou um soldador muito perigoso, só que como eu tô com 80 anos não enxergo mais nada, então eu não vou realizar o sonho de andar com a sua Kombi, Bianca, soldada. Então eu não vou ficar esperando isso, eu soldei da forma que eu consegui e a vida é curta e a gente precisa curtir isso, tá? Eu vou abrir a porta aqui agora e para facilitar o serviço de nivelamento que a gente vai fazer aqui, o que eu vou fazer? Eu vou soltar a porta do salão para que a gente tenha livre acesso tanto à parte externa aqui quanto à parte interna aqui, que eu acho que a gente vai precisar dar uma pequena nivelada. Eu vou usar essa reguinha aqui para servir de referência para a gente o quanto de massa que a gente vai ter que colocar. De repente tem gente aí que já está até surtando, mas eu estou relativamente feliz porque eu percebo que na parte mais, vamos dizer, mais funda, aí a gente deve ter uns 4 a 5 milímetros, tá? E aqui mais ou menos a mesma coisa. Claro que a gente não vai precisar deixar perfeitamente nivelado, a ideia é simplesmente dar uma melhorada aí na aparência. Então agora eu apliquei já o fundo, a solução desengraxante. A gente vai bater um ar comprimido, enquanto isso eu vou preparar a massa de poliéster para a gente poder aplicar a primeira camada. Bom, o desafio agora é aplicar a massa numa quantidade mínima, principalmente para a gente não ter muito trabalho no momento do lixamento. Aqui você até pode ter a ideia de colocar um acetato, tá? Que é aquele plástico transparente, como se fosse uma radiografia, mas eu acho que não é necessário, porque aqui depois que a gente aplicar a massa, você pode vir com o aplicador e cavar, vamos dizer assim, o vinco novamente. A chapa, o paralama, como ele está soldado aqui, se você deixar massa aqui dentro, provavelmente ela vai trincar no futuro. Então a ideia é o que? É raspar bem aqui dentro depois que a gente fizer a aplicação, para poder passar eventualmente uma camada bem fininha do selante de poliuretano, porque ele sim é elástico. Então eu vou fazer em algumas etapas aqui, sem muita precisão, vamos dizer assim, na primeira aplicação. Pô, Tonela, você está invadindo o paralama. Não tem problema, porque depois quando a gente usar o taco provavelmente vai corrigir
essa superfície. Ai, Tonela, eu não gostei dessa quantidade de massa. Não tem problema. Ficou horrível aqui, porque não tem como a gente querer dar um acabamento perfeito aqui enquanto a massa está desse jeito. Qual que é a estratégia aqui? Antes de aplicar, você tem que pensar como que eu vou nivelar depois. Aqui você pode nivelar colocando uma lixa na espátula e fazendo esse movimento. Você tem que tomar muito cuidado para não entrar massa ali, depois você não vai conseguir tirar. Ou no nosso caso a gente tem condições de usar o disquinho Roloc. Então aqui eu vou passar a espátula desse jeito, para ela dar o vinco de referência, porque aqui depois é fácil você entrar com o disquinho Roloc para dar o acabamento. A Bianca mostra de lá para cá, vai dar para perceber que está muito torto aqui ainda. E por que está torto? Porque tem mais massa em alguns pontos do que é necessário. Aqui vai ser a mesma coisa, a gente vai lixar assim com o taco, aonde tiver baixo relevo, segunda camada de massa, terceira camada de massa, de acordo com a necessidade. Infelizmente, de uma forma relativamente inesperada, caiu a maior chuva de ontem para hoje. E molhou toda a Kombi mais uma vez, igual eu tinha comentado anteriormente que tinha acontecido a semana passada. A diferença é que dessa vez a gente não esperava por isso. Então a massa aqui está seca, já está suja de novo, e não vai adiantar a gente ficar querendo trabalhar com toda essa chuva. Então, para a gente não perder a tarde aí de trabalho, a gente vai poder partir para o plano B. O bom da Kombinha é que o que não falta é serviço para ser feito. Então num dia chuvoso, numa tarde chuvosa de outono igual essa que a gente está passando, o plano B é sempre trabalhar em alguma peça ou algum componente que não esteja fisicamente aqui fixado na Kombi. Então a gente tem as hastes ali dos trincos das portas, as maçanetas, a gente tem infinitas peças aí que a gente pode limpar, que a gente pode lubrificar, que a gente pode revisar. Mas hoje a gente vai, aproveitando o fato do Jean ter levado as nossas capas do banco da Kombinha da Bianca, a gente vai aproveitar a oportunidade que já está tudo desmontado. Ele já mostrou o que a gente precisa fazer, claro, se a gente quiser, e a gente quer, é óbvio que a gente quer. Então a gente vai levar os bancos ali protegido da chuva, e eu vou desmontar a parte das molas, a parte do estofado, para a gente ficar somente com as duas estruturas. E o Jean ensinou para mim e para a Bianca que é mais fácil do que a gente imaginava. Tem uma chapinha aqui que segura todas as molas na posição, e essa chapa ela vai sair com toda essa parte de cima vamos dizer assim, do chassi do banco, e para isso basta a gente desentortar umas linguetinhas de metal que a gente tem aqui. Então é mais uma questão de atenção para a gente descobrir aonde fica cada uma das linguetinhas. Ó, eu soltei as três que eu imagino que prendiam a frente do banco aqui, e ele já começa a se movimentar. Então a gente vai fazer isso por todo o perímetro aí dessa estrutura. A Bianca me ajudou aqui para que a gente conseguisse remover, porque quando a gente está com o encosto e com o assento montados, é relativamente difícil a gente apertar aqui e conseguir puxar ao mesmo tempo. A estrutura está inteira, não tem nenhuma solda quebrada, ela só está suja e com as marcas do tempo. Aqui a gente percebe como ela era quando provavelmente a Kombinha saiu da fábrica. Então agora, pela primeira vez, a gente tem a oportunidade de dar uma revisada. A gente não tem a pretensão em manter a aparência original nem nada. O que eu gostaria de fazer é proteger
aqui a parte que está oxidada e provavelmente jogar uma tinta ou alguma coisa assim. Então o mesmo procedimento que a gente fez aqui no banco do motorista, a gente vai fazer naquele banco que a Adelaide está sentada. Esse aqui foi mais rápido do que o outro, e enquanto a outra estrutura a gente aparentemente não tinha nenhuma marca ali de algum reparo, aqui a gente supõe que essas essas três chapas aqui foram ressoldadas aí em algum momento, não sei se eram originais ou se foram colocadas aí como algum reforço. Bom, o importante é que agora a gente separou o estofado da parte metálica. Já que o Jean está cuidando da parte do estofado, a gente vai poder cuidar da parte metálica. Bom, a estrutura do banco está aqui e a gente tem várias alternativas, desde aplicar com um pincel uma tinta a óleo direto, para parecer que vai ficar bonito, até um jato de areia é uma possibilidade. A questão é que é uma estrutura muito grande, não desmonta, e não é toda a cabine de jato de areia que pode receber uma peça desse tamanho. Outra alternativa, a lixa, então, ou uma escova de aço, mas como a gente é amigo do Portela e ele cedeu pra gente essa pequena esmerilhadeira aqui, a gente vai usar um disco Scott-Brite Roloc, o marrom, que é o mais abrasivo de todos, e a gente vai tentar tirar o máximo de tinta velha, sujeira e ferrugem, tudo ao mesmo tempo, para que a gente possa proteger com o Primer Epoxy. Bom, eu comecei com o Scott-Brite marrom, agora eu estou testando com um disquinho Roloc 80 e aparentemente está indo mais rápido nessas partes onde tem muita ferrugem. O Roloc ele vai melhor onde é somente o Scott-Brite, ele vai melhor onde só tem tinta ou sujeira para tirar. Quando tem ferrugem, eu percebi que o disquinho de lixa fica melhor. Bom, a nossa escolha para remover a tinta e a ferrugem foram os disquinhos Roloc. E o que atrapalhou muito a gente foi a chuva. A gente começou o serviço lá fora há 2 dias atrás. Veio a chuva, a gente teve que dar uma pausa. E a gente está finalizando hoje o serviço aqui no coberto, na garagem do Fusquinha Vermelho. E por outro lado, um outro detalhe, a gente começou usando
o disquinho 80. E ele foi muito bem para remover a tinta, porque era uma camada de duco e uma camada que pela própria idade já estava bastante ressecada, porosa, então saiu com bastante facilidade. Infelizmente, a parte onde ainda existia tinta era exceção. O que mais tinha era ferrugem. E a lixa, o disquinho que a gente usou 80, foi insuficiente para ferrugem. E como é que a gente percebe que a gente está usando uma lixa? Isso vale não só para o disquinho Roloc, mas para qualquer lixa. Como que a gente percebe que a gente está usando uma lixa muito fina, vamos dizer, para aquilo que você estiver fazendo? Ela não realiza o serviço e ela se desgasta muito rápido. Então da 80 eu passei para 60, não me atendeu também e a gente apelou com a 36, que foi o que atendeu. A gente conseguiu remover rapidamente é relativo, mas de uma forma bastante satisfatória, tanto a tinta quanto a ferrugem, eu acredito que em 97% de cada uma das peças. Quando você usa uma granulação muito grossa da lixa, você acelera o processo de desbaste, que é o que você deseja, mas você tem um efeito colateral, que você deixa a superfície com mais marcas do que se você usasse uma lixa mais fina. Então aqui, como ela ficou bastante grossa, bastante áspera a superfície, existe a alternativa, claro, de você pegar uma lixa 80, que é o que a gente vai fazer, e dar, vou dizer assim, um acabamento. Como essa peça ela vai ficar revestida depois pelo banco e não vai aparecer, então se a gente tiver uma superfície com algumas marcas, mesmo ainda que o PU tenha um poder de cobertura extraordinário, mesmo que fiquem algumas marcas, não é tão importante ou tão inconveniente como se isso acontecesse no rostinho da Kombi. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui, a partir de agora, são duas etapas. A primeira, manualmente com a lixa 80, eu vou dar como é que eu posso dizer? Eu vou dar uma apagada na peça de uma forma geral e depois eu vou limpar ela com a solução desengraxante. E por que isso? Porque a gente ficou manuseando a peça aí por 2 ou 3 dias e os cachorros passaram aqui perto, mas mais importante do que isso, existe um pouco de graxa ali embaixo do trilho, que por mais que a gente tenha tomado cuidado antes de começar o serviço na remoção, sempre pode ficar um pouquinho. Como nosso objetivo é proteger a peça com o primer epox, a gente não pode correr o risco de ter gordura ou algum contaminante aí no momento que a gente vai proteger a peça. De presente a gente ganhou a abertura do tempo e eu acredito que não vai mais chover pelo menos hoje, então dá para aproveitar e aplicar o primer epox nessas peças, pelo menos para garantir a proteção, porque senão amanhã ou depois, se chover ou o tempo ficar úmido novamente, a peça vai acabar oxidando de novo. E a gente acabou lixando algumas partes aí dessa estrutura em particular, umas 2 ou 3 vezes por conta disso, porque a gente lixava um pouquinho num dia, aí chovia, ainda que a peça tenha ficado protegida, ela acabava oxidando porque o tempo ficou bastante úmido. Bom, a má notícia, uma das peças mais difíceis de serem pintadas são tubos, tá? E por um motivo muito simples, porque depende da tua velocidade de aplicação e da pressão, da regulagem do leque, de uma série de fatores para você conseguir uma pintura boa, média, razoável, ruim ou péssima. Tá? Então, no momento que você treina um pouquinho, por exemplo, e vai pintar a parede, você acostuma com um movimento, uma pressão, você consegue pintar e você não vai ter problema de escorrer em ponto nenhum. Um tubo com seção circular, nunca você vai ter essa possibilidade. Porque se eu aproximar aqui, eu estou numa posição, numa distância relativa dessa parte do tubo, e aqui eu estou mais distante e aqui eu estou mais distante.
Se eu jogar uma determinada quantidade de tinta que possa ser ideal para cá, aqui vai faltar tinta. Se eu jogar nessa posição uma quantidade de tinta que seja ideal para cá, o que está mais próximo da pistola vai escorrer. Então a regra é, você não pode fugir disso. Baixa pressão, aqui a gente vai usar em torno de 20 libras no máximo. Depois que eu começar a aplicação vou falar, vou deixar a Bianca mostrar aqui o manômetro, quanto que a gente se adaptou melhor. E leque sempre fechado e sempre empoeirando. E por dois motivos. Primeiro, porque a chance de escorrer num tubo é grande. E segundo, porque é uma peça que não precisa, vamos dizer, de muita proteção. Porque ela vai ficar dentro do carro, depois ela não vai ficar exposta ao tempo e nem nada que possa agredi-la. E depois do primer, é claro, a gente vai vir com uma camada, não hoje, a gente vai vir com uma camada de tinta para dar o devido acabamento. Então, além do tubo ser um desafio, aqui na parte de baixo do banco do motorista, a gente tem uma série de peças que a grande verdade é que nunca a gente vai conseguir pintar tudo com perfeição. Por exemplo, essa peça aqui, ela é móvel, ela se movimenta de um lado para o outro. Então eu vou começar segurando ela assim, ó, para jogar uma tinta por trás. Uma tinta não, né? O primer. E simplesmente uma empoeirada dessa já me basta para garantir a proteção e garantir uma base de aderência aí para quando a gente vier com o PU. Tonela, por que você não tirou isso, seu porco? Porque se eu tirar, provavelmente eu vou quebrar essa peça e não está dentro do nosso orçamento a gente sair atrás de comprar um botãozinho desse com um belo acabamento e muito menos um desse daqui. Tá, então a gente optou pela praticidade, a gente vai pintar com tudo no lugar mesmo, tá, para evitar correr o risco de uma quebra. Então a Bianca ela vai mostrar eu avançando no serviço gradualmente. O bacana de a gente usar uma HVLP é que o consumo de ar é mínimo. E quando eu digo é mínimo, vocês podem observar aqui que está marcando 40 libras, mas não é esse o consumo, porque aqui a gente está com máxima pressão e vazão zero. Você vai contabilizar, ou vai poder medir o consumo de ar efetivo no momento que você apertar o gatilho. Olha aqui. E aí ele cai para 10 libras, tá? Que realmente uma pressão quase que infantil, uma pressão muito baixa. E é como a gente está jogando a tinta aqui no tubo, ó. E dá uma precisão incrível. Esse banco, essa estrutura, tanto quanto a outra, eu vou ter que pintar em duas etapas. Tá? Então eu deixei ele aqui virado de ponta cabeça para pintar a parte de baixo, que é a que tem mais detalhes. Depois eu vou virar ele na posição natural dele, e aí eu consigo enxergar melhor aonde está faltando tinta. Aqui a gente acaba ficando um pouco confuso, então o objetivo é garantir a pintura dessa parte de baixo. Esse daqui eu já deixei ele voltado para cima, porque ele tem essa base de apoio bem grande. E depois que a gente fizer essa primeira etapa, eu posso virar e dar um pequeno acabamento na parte de baixo.
duas demãos mais ou menos empoeiradas. Claro que a gente não consegue depositar a mesma quantidade de tinta em todas as superfícies de uma forma eficiente, mas certamente para o nosso propósito vai proteger o banco. No momento e mais para frente, se a gente decidir fazer a pintura antes do Jean voltar para dar o acabamento no banco, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar a tinta somente nas partes que vão ficar efetivamente à mostra. Não faz sentido a gente, por exemplo, pintar essa chapa aqui que vai ficar voltada para baixo do carro. Proporcionalmente, mais uma informação, proporcionalmente uma pintura de uma estrutura tubular dessa consome mais tinta do que se você for pintar uma superfície plana, ou mesmo uma superfície curvada, uma porta da combinha, se você for considerar o material utilizado e a área total que a gente vai cobrir. E por quê? Porque provavelmente ficou claro para vocês na hora que a gente estava aplicando, a gente conseguia colocar um pouco de tinta aqui e muito vamos dizer, do spray, mesmo com o leque completamente fechado, mesmo com a pressão de 10 libras baixíssima que eu estou usando, muito da tinta se dispersa, infelizmente. Bom, tá pronto, a gente vai deixar secando aqui. Se a gente tiver sorte, amanhã cedo a gente volta na combinha, onde a gente vai poder finalizar a questão do pé de coluna. Hoje pela manhã a gente aproveitou que finalmente a chuva deu uma trégua, depois de uma semana, e eu comecei a lixar aqui antes que a Bianca viesse. E diferente, porque eu quis mostrar isso daqui numa outra etapa, porque aqui é diferente, por exemplo, do que a gente fez ali na frente, que a gente estava nivelando pequenas ondulações e corrigindo pequenos defeitos. Aqui, na verdade, a gente está tentando praticamente criar, ainda que seja com partes de massa de 4 a 5 milímetros nos pontos mais fundos, a gente está tentando criar vamos dizer, uma imagem externa que não acompanha fielmente a posição do pé de coluna. Então, para que a gente consiga o resultado estético pretendido com essa, vamos dizer, cirurgia de poliéster, eu apliquei um pouco, a massa avançou um pouco para cá, e a ideia é que você lixe, colocando talvez um pouco mais de pressão aqui, mas até você quase que desgastar 90% dessa massa aqui. Então a gente observa, eu lixei por uns 2 ou 3 minutinhos aí, apenas. A gente observa que a lixa pegou aqui, 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 e aqui está mais fundo. Então isso não importa, eu vou continuar o lixamento em vários sentidos, até a gente perceber que a gente retirou todo, como é que eu posso dizer, todo o excedente de massa aí. Então aqui provavelmente eu vou continuar com esses baixos relevos que numa segunda ou mesmo numa terceira etapa eu vou conseguir corrigir. Antes de aplicar a segunda camada de correção aí da massa de poliéster, eu vou pegar a espátula, mas você pode pegar qualquer outra ferramenta que você entenda que possa te ajudar, ou qualquer outro objeto. Eu envolvi com a lixa e eu estou limpando aqui o vinco entre as duas peças. Aqui é importante que seja uma peça reta, uma régua metálica, alguma coisa assim, para justamente você já tá metendo o barro aqui no carro, que é uma coisa que vamos dizer, você está remediando algo que não deu muito certo numa etapa anterior. Então, já que você está remediando, você vai tentar manter o mais esteticamente uniforme possível. E uma das formas de você fazer isso é caprichando bastante no vinco, porque se você tem um vinco perfeito ou muito bem feito ou próximo da perfeição, dificilmente você vai chamar a atenção, isso eu estou falando de uma forma genérica, dificilmente você vai chamar a atenção da pessoa que estiver olhando o carro para perceber um defeito. Agora, o meu aqui tem 5 milímetros de massa nesse ponto,
Se eu deixar ele reto, provavelmente alguém vai olhar e vai falar que tá lindo. Se eu tiver 1 milímetro de massa e por algum motivo isso daqui ficar um pouquinho torto, um pouquinho desnivelado, a pessoa vai olhar e vai falar, ai que lixo, tá cheio de massa. E não, às vezes ele tem menos massa do que o meu. Mas eu vou tentar deixar com o melhor acabamento possível. Eu não sei se a Bianca está conseguindo mostrar perfeitamente, mas o meu objetivo é melhorar a peça e não chegar na perfeição. A gente pode deixar a peça muito boa, porque se você faz um vinco perfeito aqui, da mesma forma que um vinco todo ondulado, para quem tem um mínimo de conhecimento de como se trabalha numa oficina do mundo real de verdade, o cara vai falar, tá cheio de massa também, porque é mais uma questão de tempo e de capricho para você fazer um vinco perfeito. Se vocês lembrarem, aqui claro, foi uma situação quase que extrema, mas o paralama ele nunca fica perfeitamente alinhado com a peça, então você pode melhorar pontos realmente que te incomodem, mas se você passar uma massa e tentar deixar como se fosse uma peça perfeita, só com uma marquinha de nascença aqui, um furinho no queixo, não é uma coisa natural, tá? Vai passar a impressão de que foi realmente colocado massa. Então o que eu pretendo fazer aqui? Numa primeira etapa eu apliquei massa indiscriminadamente nas duas peças, lixei e eu tenho um monte de defeitos nessa peça agora e alguns defeitos que apareceram nessa peça. Pelo próprio calor do maçarico ela tinha ficado um pouco empenada. A lixa pegou aqui onde eu estou com o dedo, ó, no primer epox, aqui ela não pegou. O que eu posso fazer? Eu posso simplesmente pegar, nivelar aqui, lixar com o dedo, deixar um buraco e a mesma coisa aqui. Ou então eu posso passar uma camada fina de massa, não mais do vinco para cá. Eu posso dar uns 2 ou 3 centímetros a partir do vinco e dar uma puxada para cá. A mesma coisa aqui no pé de coluna. O pé de coluna eu vou melhorar ele, mas nunca ele vai ficar perfeito e nem é a minha intenção, tá? Eu vou dar uma melhorada, vou dar uma nivelada, principalmente nessa região. Colocar um barrinho a mais aqui onde ficou um baixo relevo. E claro, aqui é o ponto mais crítico de todos. Eu vou ter que dar um acabamento e colocar um pouquinho mais de massa aqui. Qual é vamos dizer, a boa notícia? O que está do nosso lado? Há uma chapa nova, não tem nada podre. Então eu acredito, eu espero que a massa fique relativamente estável aqui nessa região. Aqui na parte de baixo simplesmente eu arredondei com o taco aqui. Aqui a gente tem um pequeno, não vou dizer defeito, mas aqui tem uma diferença na abertura do paralama. E eu não vou encher isso daqui de massa porque faz parte o serviço que eu tinha feito originalmente. Se o pé de coluna não tivesse ficado tão recuado para dentro, da forma que ele ficou, isso daqui não incomodaria. Então não adianta você tem que fazer uma lista de prioridades. O que de fato incomoda? Aqui incomoda, tá? Onde você fez a solda. Aqui não. Aqui você soldou o paralama, independente depois da pessoa saber que historicamente você trocou ou não o pé de coluna. Mas se você mexe somente em uma das peças, não vai ficar isso daqui que a gente está criando artificialmente aqui. Então você cria alguma coisa aqui para, vamos dizer, para não atrair a atenção. Aí fica a teu critério, aí é a tua escolha pessoal, teu jeito de trabalhar e mais do que isso, suas habilidades. Se você acha que vai ficar legal você puxar esse risco perfeito, coisa que não existe, até aqui embaixo, você pode puxar. A gente não vai fazer isso, então simplesmente na verdade o que eu vou fazer? Eu vou dar mais uma lixada e só aqui na vertical, com o taco eu vou colocar a lixa dessa forma e vou tirar um pouco mais de material aqui. E qual a intenção disso? Não deixar 100% nivelado, tá? Porque mesmo que você tivesse com duas chapas perfeitas, não ficaria 100% nivelado o tempo todo. E também se eu conseguir tirar, vamos dizer, meio milímetro aqui na altura, sem que seja perceptível uma divergência muito grande entre as peças, na verdade é meio milímetro a menos que eu vou usar de massa no baixo relevo e meio milímetro a menos que eu vou usar na peça como um todo. Então eu vou dar mais uma rápida lixadinha. Bom, essa lixada
que eu dei só no pé de coluna, já quase que descartou a possibilidade de eu ter que colocar massa aqui. Mesmo que a gente olhe de lá para cá, a gente não percebe diferença de nivelamento entre o pé de coluna e o paralama, que é uma coisa normal, tá? Que é uma coisa natural. Então, se você vê um paralama perfeitamente alinhado com o pé de coluna, você tem aí um serviço de fábrica, um serviço de um cara muito bom, com peças novas, ou então muita massa. Então a possibilidade de você ter massa é maior do que a possibilidade de ser uma Kombi original de fábrica. Tudo que eu estou mostrando aqui, tudo que eu estou falando, são as maiores intimidades que existem da Kombinha. Eu estou mais do que mostrando como eu estou fazendo, eu estou mostrando onde estão todos os defeitos. E por dois motivos. Primeiro, porque eu não me incomodo de compartilhar isso com vocês. Eu não me incomodo amanhã da gente se encontrar na rua e você vir aqui e colocar a cara aqui para ver como é que ficou. Ai, Daniela, não tenho problema em relação a isso, tá? Então, essa Kombinha, mais do que ser a nossa Kombinha, a Kombinha da Bianca, ela é vamos dizer, o local onde a gente tem para fazer os serviços, para mostrar em vídeos aí as possibilidades dentro das minhas limitações. E eu acredito que não sou só eu que sou limitado em habilidades. Eu acho que todo mundo que está assistindo a gente, em maior ou menor nível, tem alguma limitação com alguma coisa. Então, o que a gente está lidando aqui é com a possibilidade real de você fazer alguma coisa e priorizar o que você quer mostrar. Então, caso você ache viável deixar um risco perfeito daqui até aqui, sem diferença de uma peça para outra, é fácil. É só você passar mais uma camada de massa, pegar a espátula, marcar, depois lixar com o taco igual a gente já fez e depois lixar com a espátula, uma régua de aço, alguma coisa assim, nesse vão. Não é o meu propósito é deixar um pouco irregular, um pouco diferente. Claro, detalhes como o vinco eu vou querer que ele fique perfeitamente reto, porque é uma coisa esteticamente que vai incomodar se você ver esse vinco aqui torto, mesmo que seja só metal com metal. Tá? Então, próximo passo, e essa é outra coisa que a gente vai precisar ver, eu estou colocando aqui o nível, e a gente percebe que tem mais ou menos 1 milímetro. E esse 1 milímetro é o que a Bianca falou. Na hora que eu estava conversando com ela, estava olhando para a cara dela, em vez de olhar para aquilo que eu estava fazendo, eu inclinei um pouco o taco. Então o taco acabou deixando um ângulo aqui que não existe originalmente. Então eu vou precisar corrigir de novo com massa, colocar vamos dizer assim, uma cunha de massa aqui, para poder dar o acabamento num ângulo que, quando a gente colocar a porta, seja a porta nova ou mesmo essa torta voltando, a gente consiga um resultado satisfatório, um resultado razoável. Aqui é um lugar onde eu vou ter que colocar um pouco mais de massa. A gente vai ficar provavelmente com um abaulado aqui para a gente fazer com que essa parte se encontre com essa. Então aqui você vai usar o taco, mas com bastante cuidado. Em alguns momentos você vai ter que, vamos dizer, conciliar as diferenças da peça na mão e não na base da ferramenta. Aqui é bastante crítico, a gente vai precisar dar um bom acabamento, porque é o local onde a gente tem, pelo que eu estou vendo lateralmente aqui, a gente tem em torno de 1,5 mm de massa. Pô, Tonela, 1,5 mm é pouco, mas quanto menos a gente deixar, mais, vamos dizer, mais eficiente vai ter sido o nosso trabalho. Então, eu vou aplicar uma camada de massa puxando daqui para cá agora, e eu vou tentar esculpir. A palavra é essa, não existe outra alternativa. Eu vou tentar esculpir isso daqui da melhor forma possível, e agora com o uso, vamos dizer, não só do taco, mas o objetivo agora na segunda etapa é criar uma superfície, uma peça harmoniosa.
Enquanto a massa de poliéster seca aqui, e eu acho que provavelmente a gente já foi bem sucedido aí na questão do nivelamento, eu tô dando uma lixada, uma preparada na parte superior aqui da coluna. Porque o nosso projeto original nessa etapa é preparar toda a cabine, e aqui eu entendo que a cabine está incluída. Até esse batente aqui, vamos dizer, da porta, eu vou considerar que seja a cabine. Então aqui tem bastante oxidação, tem bastante defeitinhos que a gente vai aproveitar e eliminar aí conforme a gente puder com a lixa. E o motivo é simples: depois que eu tiver nivelado aqui, que tiver aceitável para dentro da nossa proposta, eu vou ter que preparar mais um pouquinho de primer epóxi, igual a gente fez ontem ali nas estruturas dos bancos, e jogar um pouquinho aqui e principalmente aqui por dentro, para dar uma proteção aí para o momento que a gente for entrar com o primer PU e a finalização. Então a mesma coisa que a gente fez do lado de lá, a gente vai fazer aqui, e o meu limite é esse daqui, o limite vamos dizer, da preparação com o primer epóxi. O acabamento da cabine, provavelmente a gente não vai chegar nessa dobra interna aqui. Depois isso daí nas próximas semanas aí a gente vai ver como é que a gente vai fazer. Então aqui, como a Bianca provavelmente mostrou, eu apliquei a massa no sentido que eu entendo que seja o mais importante. E agora a gente vai dar aquela lixada a lixada final, vamos dizer assim, a lixada de acabamento. Prontinho, então o lixamento que a gente faz aí, simplesmente quase que de acabamento antes de aplicar o primer epóxi. Lembrando que se a gente estivesse numa outra etapa do serviço ou numa outra circunstância, o primer epóxi é ideal para você aplicar em cima da chapa exposta. Se a gente já tivesse partindo para pintura propriamente dita hoje ou no máximo amanhã na combinha, provavelmente o primer PU aqui, exatamente da forma que vocês estão vendo, atenderia perfeitamente. Como não é a nossa realidade, a gente trabalha aí um pouquinho por dia, quando o tempo ajuda. Então a gente vai aplicar o epóxi, não somente por causa disso, na verdade nem por causa disso, mas principalmente por conta dessas partes um pouquinho mais para cima que a gente precisa proteger perfeitamente. Então dessa forma a gente finaliza aí vamos dizer, o nivelamento, o acabamento do pé de coluna da porta do salão, que era a parte que estava mais comprometida, vamos dizer, na questão do alinhamento. Então agora a gente vai esperar secar, para a semana que vem finalmente a gente começar a preparação para pintura. Com a aplicação do primer epóxi aqui, a gente finaliza essa etapa de preparação. Eu acabei dividindo a aplicação da massa na frente do carro na semana passada, porque eu acho que aqui tinha um propósito diferente. Ainda a gente pode corrigir pequenas imperfeições após o primer PU, tá? Que isso daí vai ficar para as próximas semanas, para os próximos vídeos. E a gente acabou fazendo um vídeo um pouco, não vou dizer de improviso, mas fora de uma rotina normal, porque se a gente fosse seguir algo mais racional, eu teria aplicado o primer aqui ao mesmo tempo que na estrutura dos bancos, mas eu queria, como estava muita chuva essa semana, eu queria garantir que os bancos ficassem, a estrutura ficasse protegida, e para depois poder
fazer o serviço com mais calma aqui. Então, a gente vai finalizar o vídeo por aqui. Muito obrigado por terem assistido mais esse vídeo. Qualquer dúvida, vocês perguntem, deixem seu comentário aí. E até a semana que vem.